Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Flávio Márcio. Hoje quero contar uma história muito interessante para vocês. Uma história que remete ao tempo dos pioneiros aqui no oeste do estado de São Paulo. Isso tudo em 1850. Vem comigo, vou estar te mostrando algo que provavelmente você nunca ouviu. Eu sempre estudei que os perigos das matas eram onças, eram mosquitos, né? Muitos tipos de doença, muitos tipos de insetos, mas algo chamou minha atenção ultimamente. Foi o encontro dos pioneiros com os morcegos vampiros. Vem comigo, vou estar te contando essa história, detalhes por detalhes. Bora, vamos lá. Por volta de 1850, durante a impiedosa expansão do Oeste Paulista, um grupo de pioneiros, liderado pelo destemido José Teodoro, adentrou as profundezas da Mata Atlântica, em busca de terras férteis e riquezas ocultas. O ambiente era opressor. Árvores colossais se erguiam como sentinelas da floresta, ocultando segredos ancestrais. O vento assobiava entre os galhos, e o ar denso carregava o aroma úmido da terra intocada. Os homens, exaustos pela jornada, montaram acampamento sem imaginar que estavam à beira do desconhecido e do terror. Na calada da noite, quando o cansaço se impõe sobre os corpos dos exploradores, olhos minúsculos e ardilosos espreitavam das sombras. O acampamento fora erguido próximo a uma caverna, lar de criaturas sedentas e traiçoeiras. No silêncio absoluto da floresta, centenas de morcegos vampiros deslizavam pela escuridão como espectros, pousando suavemente sobre os corpos dos homens adormecidos. Pequenos cortes foram abertos em suas peles, e o líquido da vida foi sugado lentamente, sem que eles percebessem. Ao amanhecer, um grito rasgou o silêncio. Um dos homens, pálido e trêmulo, despertou sentindo uma estranha fraqueza. Ao examinar o próprio corpo, viu pequenas feridas escorrendo sangue. Logo, outros começaram a perceber os mesmos sinais, marcas sutis, mas inquietantes, como se algo invisível os tivesse atacado. Pior ainda, os cavalos, antes vigorosos, estavam abatidos. Alguns sequer conseguiam se erguer. O pânico tomou conta do acampamento. "Fomos amaldiçoados", gritou um dos soldados, os olhos arregalados de terror. Murmúrios se espalhavam rapidamente entre os homens. Alguns acreditavam que haviam sido tocados por um espírito da floresta, vingativos e implacáveis. Outros sussurravam lendas de criaturas demoníacas, servas do próprio diabo, que vinham à noite para sugar o sangue dos vivos. Foi apenas quando um bugreiro, conhecedor da mata, atraído pelo alvoroço, que a verdade foi revelada. Com o rosto impassível, explicou que aquelas criaturas eram apenas morcegos vampiros, comuns naquelas terras, mas, para os pioneiros, educados em mitos da Idade Média sobre vampiros e mortos-vivos, a ideia de criaturas reais que se alimentavam de sangue humano era um horror inimaginável. José Teodoro, percebendo o medo crescente, ordenou a retirada imediata do acampamento para longe das cavernas. Mesmo depois de estarem longe daquele lugar, o temor persistiu.
As noites seguintes foram de vigília, com tochas mantidas acesas até o amanhecer. A lenda do morcego se espalhou entre os homens e mais tarde ecoou pelos povoados, o que para a ciência moderna se tornaria um dos primeiros relatos documentados sobre morcegos vampiros. Para os pioneiros, permaneceu como um encontro aterrorizador com forças ocultas da noite. É assim a história daqueles homens que enfrentaram os horrores da floresta tornou-se parte do imaginário popular. Um conto sombrio sobre criaturas da escuridão que até hoje despertam temores ancestrais nas mentes dos que ousam desafiar o desconhecido.